Olá, dando as boas-vindas para todas as pessoas que vêm para conhecer o nosso podcast aqui, estreando hoje oficialmente a primeira gravação e justamente com uma estrela aqui com a gente. Meu nome é Júlio César Rodrigues, sou pesquisador, sou professor da área de psicologia social e psicanálise também, trabalho questões de subjetividade e para mim é uma oportunidade muito grande e de grande felicidade poder ter este encontro e fazer essa inauguração daqui desse podcast do Instituto Nosso de Psicanálise. Bom, fazer minha audiodescrição, porque nós temos muitos amigos e amigas que nos acompanham também, e é muito importante essa questão nossa de valorizar a diversidade. Eu sou um homem negro, de pele parda, eu tenho um cabelo preto, cacheado, barba grisalha, eu uso óculos de armação aramada, estou vestindo uma camisa azul marinho quadriculada. Atrás de mim temos uma cortina preta e aqui no meu lado esquerdo nós temos uma TV onde está a imagem do nosso Instituto Seven de Psicanálise com o mestre Freud aqui. E eu quero aproveitar esse momento para dar as boas-vindas para a nossa primeira convidada, a ilustre convidada Camille Vitória, que participou de um programa que acho que mexeu com muita gente, né? Porque quando a Isso. gente fala de música, quando a gente fala de arte, e arte tem muita ligação com psicanálise. Embora das artes todas Freud não tenha se debruçado muito sobre a música, a gente é embalado pela música, né? Então, convido vocês aqui, Camille e Vitória, para se apresentar. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Camille Vitória, sou cantora, terapeuta ocupacional e hoje eu tô com um corset marrom, uma jaqueta preta, calça jeans. Eu sou uma menina negra de cabelos cacheados, soltos, com trancinhas. Meus olhos, eu uso lente verde. E tô também na frente de uma cortina preta e do lado de uma TV com a imagem da ISP. Hum. Olha, pra gente é muito sempre válido trazer essa referência de fazer audiodescrição, não só também porque muitas pessoas que têm essa questão da deficiência visual, da dificuldade de acessibilidade também, mas Uhum. isso é uma questão de subjetividade. E eu fico muito feliz de poder trazer esse trabalho, eu como profissional também da área de diversidade, porque quando nós falamos sobre a existência humana, nós falamos sobre várias coisas que nos atravessam. Nós falamos sobre questões de raça, questões de etnia, questões de gênero, questões de sexualidade e questões também de físicas nossas, né? Lembrando que o quanto é importante a gente não falar PCD, mas pessoas com deficiência. Eu mesmo sou uma pessoa com deficiência oculta, não aparece, ninguém percebe. Mas nós temos várias pessoas que também têm. Então, quando falamos sobre esses aspectos de interseccionalidade, nós temos que respeitar, entender e valorizar, porque isso faz parte da nossa constituição enquanto sujeitos também. E isso tem muito também com o que você passou no programa, né? A gente vai falar isso um pouquinho aqui ao longo do nosso bate-papo, bem leve, bem descontraído. Uhum. Estamos aqui para simplesmente conversar, não é uma sessão de análise aqui. Tá bom. A gente vai trazer vários aspectos que são transversais à psicanálise também. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua jornada, sua trajetória até chegar ao programa. Tá. Então, gente, eu sou moradora de São João de Meriti, numa comunidade chamada Buraco Quente, e eu sempre tive o sonho de cantar e de ser conhecida como uma cantora. Só que eu sempre tive muito medo e eu pensava, nossa, eu não vou conseguir. Conhecendo também da minha realidade, eu botava o pé no chão, né? E aí minha mãe falou: Camila, estuda. Estuda que eu vou te sustentando. Faz uma faculdade. Foi aí que eu fui estudando, fiz o Enem, consegui passar para o FRJ. Hoje me formei como uma terapeuta ocupacional. E nisso eu fui deixando o sonho do canto de lado, sabe? No meu ensino médio, a galera foi descobrir que eu cantava no último ano. No último ano. E aí me botaram para cantar lá num concurso de canto que teve lá, o concurso de arte, né? E aí eu venci esse concurso e mesmo assim morrendo de vergonha. Morrendo de vergonha. Eu tinha muita vergonha. E aí eu falava com a minha mãe: mãe, eu preciso primeiro ter estabilidade. Então, eu vou me formar em um curso que eu gosto, em um curso que eu sei que vai me dar uma estabilidade financeira e depois eu vou investir na música. E foi isso que eu fiz. Me formei em terapia ocupacional nesse ano, só que antes de eu me formar, no início desse ano, teve a oportunidade de entrar no Estrela da Casa, né? De fazer inscrição. E aí eu pensei, vou fazer. Vai que.
né? Mas assim, vou fazer, só que eu acho que também não vai adiantar de nada. E aí eu fiz, mas assim, sem acreditar. E depois recebi um e-mail, você passou para a próxima fase. Eu falei, quê? Calma aí. E eu, nesse processo, eu já estava fazendo os estágios, estava terminando a faculdade, então foi uma loucura. TCC, sabe como que é TCC? Uhum. Então, eu fiquei, assim, muito nervosa. Então, eu estava tentando fazer de tudo para conseguir passar no programa, né? Porque é um processo seletivo longo. E, ao mesmo tempo, estudando e tentando terminar a faculdade. E aí eu fui fazendo tudo, fazendo os vídeos, enfim. E aí, no dia que eu recebi o meu certificado na UFRJ, foi quando eu fui anunciada no Estrela da Casa. Então, assim, foi tudo no mesmo dia, foi uma loucura, muita emoção, e aconteceu quando era para acontecer. Nossa, Assim que cara, eu eu cheguei no imagino a Estrela da Casa. emoção, né? No dia Foi. que você recebe seu certificado de conclusão do curso numa graduação, numa universidade federal, Aham. você recebe um e-mail de aprovação para um programa que é a segunda edição dele, se eu não me engano, né? Segunda edição do Estrela da É Casa. um programa novo do maior canal de TV aberta do Brasil Uhum, e de uma das maiores empresas de comunicação da América, do continente americano, na verdade. uhum. Então, imagino para você realmente quanto deve ter sido assim, uma grande conquista a mais também. Ser aprovada no dia que você recebe. Que emoção. Foi muita emoção. A minha mãe, ela só acreditou também no dia do anúncio. Ela ficava também sem crer, ai, não sei, não sei. E como eu era mais novinha, né? Eu fiquei assim com receio. Eu falei, caramba, tô entrando nesse programa super inexperiente, porque eu não tinha uma carreira musical antes. Eu sempre fui a menina que tinha um sonho de cantar. Comecei até a cantar em barzinho, mas assim, eu fui 4 vezes no bar e cantei. Cantei em karaokê. E aí eu mostrava todos esses vídeos pra produção e tudo mais, e até que eles gostaram e me chamaram. Só que aí quando eu entrei, que eu vi os outros participantes, falei, caramba, eu sou a única aqui que eu não tenho uma carreira musical, eu não faço show, sabe? E aí teve aquele baque. Mas, nossa, lá dentro minha evolução foi maravilhoso, maravilhoso. Eu não me arrependo de nada, eu acho que foi incrível, foi a maior experiência da minha vida. É muito oportuno quando você traz isso, porque é a menina que tinha um talento. Que tem um talento, na verdade. Uhum, Menina que tinha um sonho. E aí é bastante curioso quando você fala da a realidade do povo preto, né? isso. Que é a preocupação da sua mãe, de que vai estudar, vai fazer uma faculdade, Aham, porque nós somos sempre relegados a isso, né? Qual é o lugar do povo preto? Qual uhum, é o lugar que nos cabe, que é definido não por nós, é definido por toda essa estrutura de herança colonial, de racismo estrutural que define quem pode viver, quem não pode viver. Vivemos no Brasil, vivemos no Rio de Janeiro, e nós uhum, sabemos muito bem sobre o que é isso também. São 525 anos de história de muita violência simbólica, física, patrimonial, financeira, cultural e tudo mais. E é como se você tivesse realmente que preocupar, como você falou, não, mas primeiro eu vou buscar ter estabilidade para exatamente. depois correr atrás do meu sonho. Uhum. Quantos negros no Brasil, quantas negras no Brasil, quantos indígenas no Brasil conseguem viver esse sonho, né? De realizar um sonho, de Uhum, viver do seu talento e se ver, na verdade, forçado a ter que pegar aquele trem, aquele ônibus, aquele metrô, acordar às 5 horas da manhã, 5h30 já tem que estar ali no ponto de ônibus, aham, embarcando, cumprir aquela jornada de 2 horas de percurso até o trabalho, 8 horas uhum, de trabalho, e o sonho vai ficando para trás. exatamente. Você se acha uma pessoa agraciada com essa bênção de poder não ter uma formação profissional, você Uhum. tem o seu talento, que é incrível. Quando a gente para ver você cantando lá no Instagram, no seu perfil, cara, encanta muito, é muito Obrigada. bom. E as pessoas vão dizer que é sorte, né? Falam que é sorte, mas não acho. Eu acho que é assim, eu passei por tudo isso que você falou, de pegar ônibus e 2 horas até chegar à faculdade, que eu estudava lá no Fundão, né? E morando em São João de Meriti. E uma coisa que me deixou muito realizada é ver que muitas crianças elas estão se espelhando em mim. Então, assim, quando eu voltei para São João de Meriti, é, eu fui muito acolhida pelas pessoas de lá. E aí eles falavam, cara, como é legal ver você representando a gente lá no programa, sabe? E muita criança falando, tia, como você apareceu na televisão dessa forma? E aí eu tô tentando mostrar pra elas que é possível,
que é possível. Mesmo a gente vindo de uma comunidade que quase ninguém conhece, gente, quase ninguém conhece. Se você vê a Baixada Fluminense, quase não é falada, assim, quase não é representada nesses programas de TV, sabe? Só botam a Baixada Fluminense pra falar de coisas ruins, de Uhum. violência. E aí, quando eu fui acolhida dessa forma pelo meu povo, eu falei, caramba, eu acho que é esse o caminho, sabe? E aí eu tô tentando de todas as formas incentivar essas crianças, incentivar as pessoas de lá que me conhecem e que viram que é possível. Eu fui numa ONG que é de frente à minha casa, que a maioria são crianças negras, e muitos perguntaram pra mim. Camille, como que você apareceu na televisão e tudo mais? Eu tentei de toda forma ser muito didática, explicar pra eles, olha, vocês conseguem, mas assim, a gente sabe que falta muita oportunidade. A gente sabe que falta muita oportunidade na Baixada Fluminense, nas cidades mais desconhecidas, assim. Não que é desconhecida, mas que o povo não fala muito. E aí foi isso que eu falei muito também no programa. Gente, por que que não tem um teatro, sabe? Não tem um espaço cultural em São João de Meriti? Não tem nada disso pra gente incentivar a arte pra essas crianças. E aí, projetos pro futuro, né? Se eu conseguir me manter, ter uma estabilidade boa, o meu propósito vai ser esse, conseguir ajudar as crianças, assim como conseguir mostrar pra elas que é possível, sabe? Mas também dando um caminho, olha, você vai ter essa oportunidade aqui, eu vou tentar te ajudar. Sei lá, montar um instituto. Eu acho que eu tenho visto esse propósito em mim também, porque muita criança tem vindo atrás de mim. Gente, eles batem na porta, batem no portão, ficam, tia Camille, levei eles um dia todo mundo pra poder comprar pão comigo. Eu adoro, eu tô vivendo assim realmente um sonho. Olha, isso que você trouxe agora é três palavrinhas que eu acho que são muito importantes. Primeiro, referência. Porque, de fato, quando a gente para poder pensar na história do país, a história da cidade, do estado do Rio de Janeiro, todo o movimento que foi chamado de gentrificação, que foi expulsar as pessoas negras aqui do centro do Rio, né? E foram parar no subúrbio, depois foram parar na Baixada Fluminense também, e hoje a Uhum, estrutura é o que é, como nós conhecemos. uhum, Como você bem lembrou, o que é mostrado só, mas é importante lembrar que existem pessoas, sim. existem vidas, e essas vidas têm muito talento, como você também. E Uhum, quando essas crianças se espelham em você, elas veem sim que é possível ter uma vida diferente daquela que parece que é outorgada para todo mundo. Se você é preto, se você é preta, se você é da Baixada, se você é do subúrbio, ali é o seu lugar. sim. E não é esse, na verdade. Então a gente realmente tem que pensar no quanto que isto é violador da nossa existência. Mais até do questão de direitos humanos, uma questão de ser humano. Então, quando você traz essa questão das crianças se espelharem em você e te acolherem, acho isso muito importante também, até porque quando a gente trabalha na psicanálise, no nosso consultório, seja virtual ou presencial, a gente tem que ter esse cuidado de ouvir a história da pessoa, Uhum. ouvir as suas palavras, muito mais que ouvir, na verdade, é escutar. Então, nesse exercício de escuta aqui com você, essa palavrinha sua, acolhimento, se sentir acolhida, é fundamental. Aí eu te faço uma pergunta: você se sentiu acolhida quando chegou lá no programa? Me senti super Uhum. acolhida, super acolhida. A produção sempre, todos foram muito acolhedores comigo. Me trataram super bem. Os próprios participantes também me trataram super, super bem. Não tenho o que reclamar disso. Mas assim, é a nossa mente que prega peças, né? Então, em muitos momentos ali, eu falava, caramba, olha só, olha como que eles são, já tem toda uma carreira lá fora, já são super experientes, e eu aqui, sabe? E eu sempre me botando pra baixo. É terrível isso, sempre me botando pra baixo. Eu mesma, minha mente que às vezes A pregando isso, autossabotagem, né? exatamente, mas assim, me acolheram de verdade lá dentro, foi maravilhoso. Fiz até uma amizade com o Rani, com a Bia e com a Tainá, que foi mais forte, né? O Rani e a Bia eu tenho conversado bastante aqui fora. A Bia também é de Nova Iguaçu, só que agora ela tá morando em Campinas. Rani me chama pra São Paulo direto. Fiz realmente amizades assim incríveis. Isso é muito bom. Esse sentimento de acolhimento é fantástico, né? Aham. E pegando até outro gancho na sua palavra aqui, essa autossabotagem É. é muito comum, as pessoas não imaginam do quanto isso é comum para as pessoas negras no Brasil. Essa relegação ao espaço, ao não lugar, com o que Uhum. não nos pertence, né? E é fato isso. Muitas pessoas pensam que, eu não tenho direito.
Ah, Uhum. eu não consigo. Ah, eu não posso. E vamos pensar uma coisa. Existe o direito de você primeiro estudar, o direito de viver em primeiro lugar. Você tem o direito à moradia, você tem direito à educação, à segurança, atendimento médico, mas também tem o direito a sonhar, Uhum. né? Você foi muito acolhida lá, mas aí eu quero trazer essa questão. Essa autossabotagem, ela é meio que intrínseca a gente. Ela faz parte da gente, Faz porque nos parte. fazem pensar sobre isso. É claro, não vou entrar em questões aqui de detalhes sobre teorias do racismo. O racismo científico existe ainda também. Isso força muito a questão, porque ele é estruturado pelo racismo estrutural, que vai fazer a estruturação de outras formas de racismo também. Uhum. Só que essa questão da gente pensar que não pode, não consegue, que não vai chegar, que só pode fazer aquilo, é Uhum. que tem que ser rompido. E o papel, principalmente de psicanalistas brancos, pessoas brancas na psicanálise, na psicologia, é romper com esse padrão. É aprender a conhecer mais ainda a história, a construção sócio-histórica do nosso país, para poder acolher uma menina como uma jovem mulher, como a Camille, um homem negro como eu, já nos meus 51 anos, a minha barba branca. Nós temos nossas trajetórias e são atravessados por tudo isso também. Uhum. Imagine que para você, essa visibilidade toda que você teve, você acreditou, você fez vestibular, passou para a Federal do Uhum. Rio de Janeiro. Eu também passei para a Federal, mas a Rural do Rio de Janeiro, Ah, somos sim. quase colegas. Seropédica? Seropédica, Aham. exatamente. E aquela história, quando eu fiz o vestibular, eu também pensei, eu não vou conseguir. Eu passei em 11º lugar, aos 17 Caramba, anos. maravilha. Então, eu estudei. E existe um discurso da meritocracia. E isso é uma coisa que joga muito contra a gente. Isso é construído pela branquitude. Uhum. Só você estudar que você chega lá. Só você correr atrás que você chega lá. Mas nossos lugares de partida não são os Não mesmos. é, Nossos exatamente. lugares de partida são diferentes e os fatos que colocam as pedras no nosso caminho são muito piores. De homem negro é ruim. Para a mulher negra ainda é muito pior. Uhum. O Brasil é um país majoritariamente negro, majoritariamente feminino. Se a gente pegar esse recorte, o Brasil, na sua grande maioria, é composto por mulheres É. negras. E eu quero saber, já que falou de representatividade, você se vê nesse papel de representante da mulher negra no Brasil? Ai, com certeza. Me vejo super. E depois que eu saí do programa, eu me vi muito mais, assim. Porque eu recebi muitas mensagens, foi como que eu te falei, né, que eu Uhum. fui muito acolhida em São João e muitas pessoas mandaram mensagem pra mim, falando o quanto foi lindo me ver representando, não só as mulheres negras, mas também como a minha cidade, a galera da Baixada. Então eu me vejo muito representante, uma mulher negra representante. E uma menininha, né, gente? Porque assim, uma coisa que me chamavam lá dentro do programa, você é a caçulinha, uma garotinha. E ao mesmo tempo eu fui vendo uma força em mim, sabe? E isso é muito lindo. Eu ainda tô me conhecendo e entendendo tudo que tá acontecendo aqui fora, mas eu tô, assim, muito realizada de como as pessoas conseguiram me enxergar lá dentro e da minha imagem que eu tô passando aqui fora, sabe? Até então tem sido muito bom. Pois é, mas nem tudo são flores, né? Nem tudo Tem são sido muito flores. bom, é muita visibilidade, uma representatividade muito grande, mas essa vida que a gente vive hoje nessa arena chamada rede social É. não tem sido nem um pouco fácil para você. Uhum. Lá dentro do programa você tinha acesso às redes? Não, não, a gente ficava confinado. Aham. Fiquei confinada mais de 40 dias, sem acesso a rede nenhuma, sem acesso a celular, sem acesso a nada. Era só eu e os participantes lá. E é muito bom que você pode contar com uma rede de apoio lá dentro, né? Isso, Isso é exatamente. fundamental. Sendo Exatamente. você uma menina mais nova do grupo, que não tinha uma carreira profissional, não Uhum. tinha, não vinha dessa formação técnica, vinha do seu talento, da sua história, do seu lugar de origem, lá o Uhum. buraco quente, Isso. e você chegar até os estúdios Globo, eu imagino o quanto realmente isso deve ter mexido muito com você. Mas esse Mexeu. acolhimento ele é fundamental. Mas voltando aqui para rede social, como foi você sair de lá e chegar aqui fora e encontrar todas as notícias e todas as mensagens no seu perfil no Instagram? Gente, foi uma loucura. Quando eu fui eliminada, eh, eu fui eliminada uma semana antes da final, né? Uns 5 dias antes. Você chegou Cheguei longe, muito longe, boa. cheguei longe. Ai, graças a Deus. E aí, quando eu cheguei no hotel, eles me devolveram o celular.
Aí eu vi que, gente, tinha muita gente me seguindo. Eu entrei no programa com 1.700 seguidores. Aí, na época, quando eu saí, tem um mês atrás, eu saí com 75 mil seguidores. E hoje eu já tô com 110 mil. Então, assim, meu engajamento estava muito alto. Muito alto mesmo. E, ao mesmo tempo, muito engajamento, muitos comentários, enfim, muitas mensagens. E aí eu fui olhando, né? Entrei nas redes sociais, fui olhando cada coisa. Muitos comentários muito bons, assim, sobre minha pessoa, sobre minha aparência, enfim, sobre minha voz. Só que aí eu fui vendo, assim, alguns comentários falando do meu cabelo. A maioria falando do meu cabelo, assim, da minha forma como eu me vestia, alguns assim, da minha forma como eu me maquiava. E aí eu tive uma ligação com a minha equipe das redes sociais, e aí eles falaram: "Olha, Camille, você foi sensacional, engajamento maravilhoso, você foi perfeita e bababá. Só que temos que te avisar uma coisa, que você vai ver quando você rolar os comentários. Tem muitos comentários racistas, muitos. Não se abale por isso. Não se abale por isso, porque tem muitos comentários bons também." E aí eu falei: "Caramba, tem muitos comentários racistas. Tá bom." E eu ficava assim, eu não estava preparada pra comentários desse tipo, eu não pensei que ia ter, sabe? Eu acho que eu fui bem ingênua nisso. E aí, quando eu fui olhando, né, as coisas, eu falei: "Caraca, falaram do meu cabelo, eu nem pensei que iam falar do meu cabelo e falaram, arrumaram uma forma de falar do meu cabelo." E falavam assim: "Ai, essa menina tem um cabelo, tem um rosto tão bonito, mas esse cabelo é horroroso, parece que é sujo." Sabe? E eu ficava, gente, e aí eu comecei a chorar muito. Eu vi as mensagens, comecei a chorar muito. Eles falaram: "Camille, não se abala, mas é impossível, gente." Foi a primeira vez que eu bati de frente com isso, sabe? O programa me deu muita visibilidade. E ao mesmo tempo foi uma montanha-russa de emoções, assim. Era uma felicidade, mas ao mesmo tempo ficava triste com os comentários, ficava feliz com comentários bons. Então eu tava tentando lidar com isso, lidar com minhas emoções e lidar com visualizar esses comentários, né? Foi bem difícil. A gente via, assim, muito racismo estrutural, de uma forma bem sutil. Era de uma forma muito sutil. E às vezes tinha alguns bem explícitos. Mas a maioria era de uma forma muito sutil, que você, se você olhasse, e você pensaria assim: de uma pessoa branca, eles estariam falando isso? Não estaria, sabe? Não estaria falando isso. E aí, então, a maioria era de uma forma muito sutil, só que a gente via que ali tinha um racismo, sabe? E aí eu tô até hoje tentando aprender a lidar com isso, tentando não ligar para esses comentários. Claro, diminuiu bastante depois que eu saí, depois que eu também fiz um vídeo falando sobre isso. Falei sobre essa questão, porque quando eu saí do programa eu fui convidada pela Camila Maia, que é ex-BBB também, desse ano, e ela me chamou para fazer meu cabelo. E aí a gente fez um vídeo, ligando, focando nesses comentários, né? Ela foi fazendo meu cabelo, a gente foi falando dessas questões raciais, dos comentários maldosos. E pra mim foi muito difícil entender por que que as pessoas elas querem falar mal da outra pessoa, sabe? Por que que elas não pensam em espalhar o bem, sabe? Querem espalhar logo o ódio. Pra mim foi muito difícil entender isso, muito difícil mesmo. Mas hoje eu tô ficando um pouquinho mais tranquila, tô tentando lidar de uma forma mais tranquila em relação a esses comentários. E diminuiu bastante. Pois é, diminui talvez porque você não esteja tão mais em evidência como Exposta, no programa, tão exatamente. exposta, Exatamente. mas ele continua existindo e continua atravessando nossa vida, nossa E sim, existência, né? sim. É bastante importante a gente falar sobre isso, o quão tóxico é esse universo das redes sociais. A gente começou lá porque tudo era novidade, foi Facebook, depois Instagram, TikTok, e o tempo todo vão criando mecanismos para a gente poder se prender lá cada vez mais. Uhum. E existe uma coisa que Freud chamou de narcisismo das pequenas diferenças. Aquelas coisas que acontecem no nosso dia a dia e que partem do reflexo da minha imagem que eu não vejo. Ou seja, eu quero encontrar pessoas parecidas comigo. Porque eu me vejo de tal maneira, então eu preciso me integrar, congregar com aquelas pessoas que são parecidas. Uhum. E quando vejo aquele que é diferente, opa, eu desqualifico. Opa, esse eu vou diminuir. Então, eu vou procurar encontrar vários elementos que vão me municiar como arma para eu poder justamente diminuir aquela pessoa. E aí que Uhum. vem esse processo de, até mesmo de desumanização. Então, quando a gente pensa no narcisismo, inclusive é sobre isso. Porque se eu não me vejo naquela pessoa,
e a minha imagem, eu vejo ela de forma qualificada, então o outro eu vou desqualificar. Eu vou procurar tudo quanto é forma para poder ofender, diminuir. É uma base que a gente pode considerar também, inclusive, do ódio, dos discursos de ódio. Uhum. E uma coisa que você falou que é interessante, é de forma sutil, algumas pessoas colocam, né? Ah, mas é tão bonita essa menina com esse cabelo. É, Ou exatamente. seja, nunca vai ser 100%. Porque nunca vai estar 100% adequado ao que essas pessoas querem. E Uhum. aí o problema é com elas. É delas com elas mesmas, na verdade. Não é com a pessoa que está sendo ali analisada, Sim. criticada por ela. Então, quando você fala do sutil, tem um termo que a gente usa muito que é microagressão. Que eu acho que de micro não tem nada, né? Então, tipo, nossa, você é tão bonita mesmo sendo negra. Você é tão bonita com esse cabelo. Você é uma negra muito bonita, uma negra exótica. Você tem uma beleza exótica. Então, você é uma pessoa morena. Morena, Então, são falam muito. formas de atenuar a fala racista. E a pessoa ali por trás, ela quer te diminuir, ela quer te ofender. Muitas vezes ela não vai ter consciência, e por isso a gente fala de viés inconsciente. E esse viés inconsciente está guardadinho. É esse conjunto de ideias, pensamentos, valores que a gente acaba herdando. Uhum. Porque quando a gente nasce, o mundo já está montado, já está configurado, já está estruturado. Então a gente já nasce sendo jogado nesse mundo Uhum. de violências mil, né? E aí vem a questão. Hoje, por exemplo, eu sou da geração X, nasci em 74. Não se falava em letramento racial. Hoje, a sua geração já discute muito isso. Vocês já Uhum. vivem, na verdade, esse universo. Quando a gente pensa em criar crianças, filhos, a partir desse cenário atual, onde o racismo ele é identificado já como crime, a injúria racial também como crime, várias formas de violência, agora inclusive a misoginia, isso é muito bom também, e é bom você como uma mulher negra ainda por Uhum. cima, é, usar esses artifícios todos. Aí eu te falo, essas crianças que batem no seu portão, que te acordam lá, que querem falar com você dessa ONG em frente à sua casa e que você trouxe essa questão do propósito. E novamente com uma pessoa de referência. Como você acha que poderia ser um mundo saudável emocionalmente, afetivamente, psicologicamente para essas crianças e o que você acha que você poderia fazer também mais ainda? Olha, ih, gente, essa pergunta é difícil. Você já deu até a resposta. Já dei? Então, eu acho que o que eu poderia fazer é tentar criar caminhos de oportunidades, assim. Não sei como que eu vou estar daqui a alguns anos. Eu espero que bem tranquila, assim, estável, para poder fazer algumas coisas de arte com eles na comunidade, criar um instituto. Eu quero muito, eu sempre tive essa vontade, sabe? Mas eu também fui uma criança, assim, vou me abrir mais um pouco, né? Minha mãe é uma mulher branca. Então, assim, minha família A toda minha são também. pessoas brancas, então eu tive muita dificuldade nessa questão, em questões raciais, assim, eu sofri muito quando eu era criança, muito bullying, racismo, sabe? E eu não contava pra minha mãe, porque eu pensava assim, minha mãe é branca, ela não vai entender o que que eu tô passando, sabe? Então, desde pequenininha, eu guardava muita coisa pra mim, muita coisa mesmo, e eu não sabia me defender. Eu nunca soube me defender, sabe? Então, eu tenho muita dificuldade com isso. Eu fui melhorar em relação a essas coisas no ensino médio, que é também numa escola estadual, Adolfo Bloch Freitag, e que lá a gente falava muito sobre racismo, tinha muitas matérias disso, sabe? E Uhum. foi ali que eu fui aprendendo mais, fui aprendendo a militar direitinho, sabe? Mas eu acho que falta essas oportunidades para as crianças, né? Eu estudei na maior parte do meu tempo em escola particular, e lá foi onde eu mais sofri bullying. Onde eu mais sofri bullying, mais sofri é, coisas de questões raciais mesmo, racismo. E quando eu saí de lá, que eu fui abrir novos horizontes, né? Que aí eu fui entendendo melhor o que é ser uma menina negra, morando em uma comunidade e, enfim, vivendo a vida, sabe? Foi ali que eu fui aprendendo melhor, mas mesmo sempre cheia de medo, cheia de medo. Então, assim, é difícil. Eu não sei falar, assim, como que eu poderia ajudar. Acho que, assim, tentando abrir caminhos, dando uma oportunidade para essas crianças. Mas eu ainda também tô me reconhecendo, tô Uhum. aprendendo ainda. Acho que
essa saída do programa tem me feito refletir muito sobre isso, porque eu nunca imaginei que eu ia receber tantos comentários assim. Nem quando eu entrei no programa eu achei que isso ia acontecer. Já tinha, assim, sofrido racismo, bullying, mas sabe quando você cresce e fala, não, agora eu sei me defender e tudo mais. Só que ali eu tava dentro de um programa, eu não podia me defender, sabe? Eu não podia fazer nada. E aí, quando eu saí, eu falei, caramba, tô desacreditada que isso tá acontecendo, sabe? Então, eu ainda tô aprendendo a lidar com tudo isso, fazendo terapia também. Enfim, eu acho que é um processo, eu vou aprender com o tempo. É esse ponto que eu quero te perguntar agora. Como é para você fazer terapia? E lembrando que você é formado em terapia ocupacional Isso, isso. e no seu perfil você trabalha a questão da autoestima. Ou seja, você trabalha a sua autoestima investindo também na sua terapia e Aham, naturalmente você acaba já servindo mais ainda como uma referência muito potente, eu acho que sim. para mulheres negras de todas as idades, né? Uhum, Porque muitas com certeza se identificaram mais velhas, outras da sua idade também, sim, e as crianças vão te acompanhar também. Acho sim. que principalmente meninas precisam muito ter essa Uhum, referência de uma mulher negra que tem os seus sonhos, que busca por sim. eles também, e que enfrenta essas dificuldades todas, Uhum. e que mesmo enfrentando, está encontrando forças para poder superar, se cuidar, se amar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua perspectiva da terapia ocupacional e Uhum. como está sendo para você fazer terapia. Como tá pra eu fazer terapia, né? É. Então, a terapia ocupacional, gente, é uma profissão muito linda que inclusive merece muito reconhecimento. Então, ela me ajudou a reconhecer que preconceitos, o racismo, eles excluem as pessoas e isso impacta diretamente na autonomia, na autoestima e do bem-estar das pessoas, né? E o que eu faço também no meu perfil, nas minhas redes sociais, é falar sobre autoestima, sobre beleza, que eu sou uma menina assim muito vaidosa, eu gosto de falar sobre essas coisas. E o que eu tô tentando é isso, mostrar pra galera que, tipo assim, olha, eu continuo usando o cabelo que eu quero, eu me maqueio da forma que eu quero, continuo. Falaram de a beça da minha maquiagem, falaram muito. Aí você bota a bochecha muito rosa, fica parecendo uma palhaça. Continuo fazendo, é esse meu jeito, eu gosto de ser assim, né? E na terapia ocupacional a gente trabalha muito nessa questão da autoestima, da gente conseguir se olhar e se reconhecer. Mas assim, eu fiz estágio muito tempo em reabilitação física, entendeu? Então eu tô mais acostumada para esse lado da reabilitação física, vou aprender mais sobre a questão da saúde mental com a terapia ocupacional. Mas o que eu acho assim é muito fato, gente. Saúde mental é muito importante para todo mundo, não é uma fraqueza. Todo mundo necessita de uma terapia, sabe? Necessita, não é uma fraqueza, é uma necessidade de todo mundo. Então eu tenho feito sim terapia, tem me ajudado bastante. Tô ainda aprendendo a lidar com tudo que está acontecendo, a reconhecer a minha força, a me defender também. E, enfim, é isso. Eu acho que terapia todo mundo deve fazer. E a autoestima impacta diretamente na nossa saúde mental. Pois é, você fala muito bem. A autoestima impacta diretamente na nossa saúde mental, no Uhum. nosso bem-estar Bem-estar. físico, emocional, social e tudo mais, porque afinal a gente vive no meio de diversas pessoas. Exatamente. E uma coisa que eu achei muito interessante, e é uma coisa que a gente fala sempre muito, né? Somente na formação, essa jornada do autoconhecimento. Como você disse, estou aprendendo a me conhecer. E Uhum. isso é lindo. E quando a gente fala essa palavra autoestima, é estimar a si mesmo. Estimar é valorizar, é cuidar, é Uhum. acolher a si mesmo. E muitas pessoas têm essa dificuldade de, primeiro, reconhecer que está em sofrimento, reconhecer o que é o sofrimento e quais as possibilidades que a gente tem de trabalhar para conhecer, reconhecer e de tratar também. Então, de fato, terapia, seja psicologia, psicanálise, ocupacional, ela é muito importante para as pessoas. E Sim, como a própria palavra de origem grega significa cura. Só que a cura é um processo, é um como processo. você bem trouxe aqui. Uhum. Então, ele tem um início. Quando termina, eu acho que não termina nunca, porque a vida é essa continuidade. Todo dia a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, a gente vai apanhando também Aham. e vai aprendendo a como lidar com as dores. Quando a gente conversa com alguém e volta lá na infância, não é para cutucar, mas é porque, na verdade, nossas raízes estão lá, né?
E olha o que aconteceu. Você tinha medo de contar para sua mãe o que acontecia. Aham. De onde você acha que vinha esse medo? Você Olha. comentou que ela não entenderia Uhum, o que você passou por ela ser uhum, branca. Eu te falo, minha mãe é branca. Minha mãe também não entende quando eu e meu aham. irmão falamos alguma coisa disso. Então, existe a questão, de fato, eu não vou contar porque não vai acreditar, porque não vai entender. Isso é uma questão nossa, que nós passamos, nós negros entendemos isso muito Aham. bem. É o nosso lugar de dor, nosso lugar de fala. Mas por que você acha que você não contava de fato para sua mãe? Olha, de verdade, eu realmente achava que ela não ia entender o que eu estava passando. Mas acho que também isso veio de outras situações, porque teve um dia que eu estava numa. Ai, era num instituto que estava tendo uma colônia de férias. E aí tinham muitas crianças brancas lá. E foi lá que eu sofri um racismo que eu lembro até hoje. Lembro até hoje que a menina me xingou e me chamou de, você é uma negrinha, que não sei o quê. E eu contei pra professora nesse dia. Falei, olha, aquela menina fez isso, isso, isso comigo. E ela deixou passar, tipo, ela era branca. Deixou passar e eu guardo isso até hoje pra mim. Eu lembro da cena. Não sei se por esse motivo eu tinha esse medo de contar e as pessoas não Uhum. acreditarem em mim, não entenderem o que eu passei, sabe? Acho que vem disso também. Porque nesse dia eu fiquei muito chateada, que eu queria só que solucionassem o problema. Que fossem lá e falassem com a menina: olha, isso que você fez foi errado. Mas não, ninguém fez nada. Eu fiquei lá chorando, triste, e a vida continuou, sabe? Talvez venha dessas situações, mas eu realmente tinha muito essa questão de não contar, porque eu sabia que minha mãe não ia entender. Porque não é o local de fala dela, né? Assim, claro, ela tem uma filha negra, ela tem que entender. Acho que vem disso, mas minha mãe, ela tem 65 anos. Então, eu sabia que, sabe? Não sei, vai que se eu contasse ela entenderia. Sei. É, eu entendo você. Essa É, questão de não achar que vai ser compreendida. isso. Então, o que acontece é onde muitas pessoas acabam adoecendo também. A gente tem uma máxima em psicanálise, diz, o corpo fala o que a boca cala. Ou seja, tudo aquilo que você não verbaliza, o que você não fala, o que você não dá nome, o seu corpo vai manifestar de alguma maneira. Você vai ter algum tipo de adoecimento, alguma Uhum, manifestação física. Você vai ter crise de ansiedade, uma crise de pânico, você vai ter taquicardia, você vai ter, como alguns casos clássicos, por exemplo, a Elizabeth Unwer, é um caso clássico freudiano, né? Ela tinha grandes dores nas pernas, ao ponto de não conseguir mais andar, porque ela não conseguia falar. Ela não conseguia identificar para poder reconhecer e dizer, olha, eu tenho tal problema. Então, a gente precisa ter esse lugar de escuta também, de uma escuta acolhedora. uhum, Acredito que a sua escolha pela terapia ocupacional, de repente, não foi à toa. Possivelmente, até vamos dizer aqui, o seu inconsciente te levou para isso também. Porque você fala, você mostra na sua fala o quanto você tem esse perfil de uma pessoa de acolhimento também. uhum. Possivelmente porque você não se sentiu acolhida muitas vezes. Tenho Sim. certeza que não pela sua mãe, porque eu li, né, que você quer aposentar sua Quero mãe. muito, E meu eu acho isso sonho. fantástico, eu acho isso lindo também. Mas existe esse lugar meio, esse lugar mesmo nosso de não se sentir recebido, não se Uhum, sentir pertencente, não se sentir acolhido, e isso adoece cada vez uhum, mais. Então, é muito importante. Por exemplo, vamos entrar agora no mês de novembro. O novembro se celebra, inclusive, o Dia do Homem também. É importante que os homens são os que menos procuram ajuda médica. Imagina a ajuda clínica para psicanálise, psicologia e terapia, uhum, menos também. E muitas vezes as pessoas negras não entendem que parte do seu adoecimento psíquico vem justamente do racismo que sofre. Até porque muitas pessoas não sabem que são vítimas de racismo em algumas situações. uhum, Ah, é tudo amizade, é tudo bacana. Eu lembro uma vez, saí com uns amigos, balada, a gente estava na Barra, recreio por ali, furou o pneu do carro do meu amigo. Paramos numa encruzilhada ali para poder trocar o pneu. Meu amigo falou: Júlio, parei de braço cruzado na esquina que você dá medo. Eu fui no automático, me cruzei os braços, aí eu fiquei pensando: por que será que eu dou medo? Aí é o que eu fui entender, uhum. porque eu sou um negão.
Sou um homem de quase 2 metros, negro, de noite, então ninguém ia ter coragem de parar ali para tentar qualquer coisa com a gente. Uhum, Mas se viesse, por exemplo, a polícia, quem seria o primeiro a ser averiguado ali? Seria eu. uhum, Então eu fiquei, naquela hora, eu fui naquele embalo engraçado, depois foi caindo a ficha. Então essas sutilezas, as que a gente chama de microagressão e de micro não tem nada, sim. elas vão adoecendo a gente. Uhum, Então, quando eu te perguntei sobre a sua jornada do buraco quente até os estúdios de Globo, é uma mudança geográfica. A gente fala não só de geografia física, mas de geografia humana também. uhum, Eu fico muito feliz quando você diz que você foi muito bem acolhida lá naquele ambiente, uhum. pela sua idade, pela sua falta de experiência, por não ter o profissionalismo que eles têm, mas você deu um show, deu um Obrigada. banho. Se você chegou até lá a última semana, é porque você não tem só talento. Você tem competência e ética. Isso é fundamental. E a Obrigada. gente vê, inclusive, na forma como você apresenta as questões todas no seu perfil. Então, voltando a essa questão da terapia, esse lugar nosso de medo, de não se sentir pertencente, alguma vez já te incomodou? Você já sentiu, não estou bem nesse espaço Uhum. aqui? Como foi isso para você? Totalmente. Você contou da sua experiência, eu vou contar assim, vou tentar resumir assim. Como eu te falei, né, eu sempre sofri muito bullying pela minha aparência. Eu sou uma menina completamente diferente de como eu era. Se eu mostrar uma foto minha, você não vai nem acreditar que sou eu. Depois É, compartilha pra gente. depois eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu sofri muito, muito, muito com essas questões, assim. Eu era uma pessoa é, muito tímida, muito nervosa. E eu me escondia. A Júlia sabe, eu me escondia. Toda vez no recreio, no ensino médio, eu ficava dentro da sala, porque eu tinha medo de sair e sofrer bullying. Então, isso impactou muito na minha vida, muito, muito, muito. E, tipo assim, eu não era daquelas jovens que, ai, sentia vontade de namorar, porque eu sabia que ninguém ia gostar de mim, porque eu me achava horrorosa, sabe? E eu tenho certeza que isso veio de todas as coisas que eu passava, sabe? E minha mãe falava: Não, Camille, você é linda. Eu falava: Você só fala isso porque eu sou sua filha. Sua pele é linda, você só fala isso porque eu sou sua filha. Eu não conseguia me ver uma jovem bonita que alguém vai olhar e querer dar um beijo, sabe? Eu tinha muito problema com isso. E aí foi até que eu entrei num processo de me embranquecer. De verdade. Que eu já não me sentia confortável em alguns lugares. Eu falava, não, eu não posso ir numa balada, porque eu sei que não vão nem olhar pra mim. Olha quantas meninas brancas de cabelo liso, lindas, sabe? Então eu comecei a me embranquecer. Eu não pegava mais sol. Eu comecei a usar cabelo com mega ré liso, grandão. Foi aí que eu coloquei a lente. Óbvio, não, eu queria colocar a lente pra enxergar melhor mesmo, mas acabei colocando a E lente combinou também de muito uma bem com forma. você. Ai, obrigada. E aí eu usava um cabelão liso. Eu não pegava sol porque eu ficava muito bronzeada. Muito bronzeada. Eu falava, não, não vão olhar pra mim se eu ficar muito bronzeada. E eu já tava o quê? Com 18 anos. Eu queria ir pra uma balada, eu queria beijar na boca, sabe? Foi aí que as pessoas começaram a olhar pra mim. Aí que foram se interessando por mim. E aí eu fui vendo o problema disso, entendeu? Fui encontrando o problema disso. E aí, depois de um tempo, eu comecei a querer o meu cabelo cacheado de volta, né? E aí eu botei as tranças. Eu tenho usado até hoje porque eu tô em transição capilar. E aí eu me vi de cabelo cacheado, eu falei, cara, como eu pude deixar de usar um cabelo cacheado? Como eu fiquei esse tempo todo usando aquele cabelo liso que nem ficou tão bom em mim, sabe? E aí eu me senti tão poderosa com o cabelo cacheadão, eu falei, caraca, essa sou eu. Depois daí, aí mesmo que muitas pessoas falavam, nossa, que linda, que não sei o que, aí eu comecei a me reconhecer de fato como uma mulher negra e bonita, e enfim. E até hoje tô usando trança e gosto de usar trança. Eu quero um dia conseguir usar meu cabelo natural, mas eu ainda tenho muita dificuldade, acho que também é um processo. Não sei nem De cuidar do meu cabelo. autoaceitação. Exatamente. E também eu não sei cuidar de cabelo cacheado, porque minha mãe sempre fez relaxamento em mim. E meu cabelo agora tá sem química nenhuma, já tá gigante. Eu tenho que saber finalizar e tudo Ah, mais. precisamos ver. Tá gigante. E é isso, essa foi a minha experiência que depois eu fui vendo o problema disso. Se você ver, eu era muito mais escura. Muito, muito, muito mais. Mas também porque eu pegava sol o dia todo, eu vivia na rua. É, Era bom, né? era muito bom. Minha mãe vivia me levando pra praia.
Só que depois eu comecei a parar de pegar sol justamente pra eu não ficar tão bronzeada. Eu não queria. Queria. Aí depois, quando eu vi o problema disso, eu parei. Hoje eu vou pra praia normalmente, pego bronze normalmente. Só que é uma questão difícil, né? Eu olho pro passado e eu penso, caraca, Camille, por quê? Mas aí a resposta é por conta de todas as coisas que eu passei, por conta do meu desconforto também, de estar em lugares e não me sentir confortável ali, sabe? Acho que é isso. Cara, é muito bom te ouvir isso. Eu vou lembrando de alguns lugares de dor meus também, né? A minha mãe sempre falou com muita graça, com muito chamego, quando a minha avó, a mãe dela, falava: Ah, não deixe os meninos tomarem muito sol, não, para não ficarem mais pretinhos. A minha mãe sempre entendeu como assim um zelo da minha avó com a gente. Nós somos os únicos netos negros, né? Então eu sempre fiquei incomodado quando ouvia isso. Aí Uhum. quando eu conquistei uma consciência racial maior, eu falava para mim mesmo, não, para não ficar mais pretinho, não é pelo cuidado com o sol, para a gente não ficar mais escuro. É. Nunca senti nenhum tipo de distanciamento da minha avó com a gente. Eu tenho um irmão mais velho que eu. Mas minha avó se dava muito bem com meu pai, homem preto, retinto, né? Eu acho que era o o que ela melhor se dava. Mas quando ela vinha pro Rio, eu lembro só de festa entre ela e meu pai. Minha mãe ficava sempre de fora, né? E tudo mais. Só que depois eu fui ter essa visão. Quando a minha mãe falava, depois eu fui entender, quando eu conquistei uma consciência racial maior. Então, isso tá na gente. E quando a gente Uhum. fala, só nós negros conseguimos entender de fato esse nosso lugar de dor. E Exatamente. por isso que a gente trabalha muito isso lá no ISP, né? A gente reforça muito isso com os alunos todos, porque a nossa escuta, ela não pode ser atravessada. Porque as nossas vidas, nossas existências são atravessadas, né? Você, por ser mulher, você por ser negra, você por ser da Baixada Fluminense. Então a gente trabalha muito isso com os alunos, justamente porque nós precisamos entender que nossos filtros, nossos vieses inconscientes não podem atrapalhar, não podem prejudicar a nossa escuta psicanalítica. A nossa escuta, ela tem que ser muito sensível. Então, o que para mim pode ser um lugar de simplicidade, um mimimi, para o outro é um lugar de muita dor. Então, quando você falou, eu estou me reconhecendo, aprender a se reconhecer como negro no Brasil é um lugar de dor. É. Eu fui me reconhecer negro, eu tinha mais de 40 anos. Eu tô com 51. Porque eu sou de uma geração de filho de preto com branco, era mulato. E depois eu aprendi, estudando história do nosso país, de que isso é um projeto da ditadura e fazer mais apagamento da negritude Uhum. brasileira. Então, hoje eu faço um trabalho com os nossos alunos no ISP para reforçar mais ainda. Gosto de trazer essas questões históricas, por isso que para nós é muito importante receber você, não só pela sua exposição que você conquistou, mas pela pessoa que você é e pelos atravessamentos que Uhum. você tem na sua vida. E com a sua juventude, a forma como você apresenta isso não é com leveza, mas é com muita simplicidade, porque nunca vai ser leve a nossa experiência, mas a forma como você traz mostra também uma maturidade do que você vem enfrentando. E ter essa coragem de se jogar na terapia, que seria bom se todo mundo tivesse essa coragem, é fundamental. Então, só para reforçar, para a gente isso é muito importante. Por exemplo, eu submeti uma vez um projeto sobre ancestralidade, falando em psicanálise, em cultura brasileira, eu tive que usar prioritariamente Freud como fonte bibliográfica, né? Referência bibliográfica, para poder ter algum tipo de apoio de alguns institutos. Por quê? Nós precisamos dar voz e entender que existem outros pensadores de psicanálise que são negros, inclusive mulheres brasileiras, né? Lélia Gonzalez, que é uma grande referência nossa, Neuza Santos Souza também. Então nós precisamos, a Virgínia Bicudo, inclusive teve um filme recentemente brasileiro, nós precisamos dar voz para a mulher negra, porque a mulher negra tem muito para falar. E além de falar, cantar também, né? Ah, sim. Queria saber de você, a música para você é um refúgio, né? Ai, muito. Eu Começou de amo. brincadeira e agora virou estrela, né? Ai, sim. Gente, eu cantava pequenininha na frente da televisão, me sentindo uma diva pop. Via Beyoncé, Rihanna, eu ficava lá. Nossa, eu amava também cantar Lady Gaga. Só que eu cantava no chuveiro, né? Cantava no chuveiro, não achava que ia dar em nada. Eu falava, não. E minha mãe falava, caraca, a Camille canta bem, hein? Camille canta bem. E ela me colocou na aula de canto, com
15, 14 anos, colocou na aula de canto. Tô com meu professor até hoje. Chegou um momento que a gente não conseguia mais pagar a aula, né? Porque tava caro. E aí minha mãe falou, Camila, não tem mais como. Aí meu professor, acreditando em mim e no meu potencial, me deu uma bolsa. E aí eu voltei a fazer aula de canto com ele. Tô Ah, que até hoje bom. aí. Tô até... Agradecemos muito a esse professor. É, e aí a música é realmente um refúgio. Eu gosto muito de me expressar através da música. E eu tô voltando a compor agora, né? Compus muito lá no programa e, nossa, chegou um tempo que Inspiração. saturou também, porque eu falei, nossa, é muita composição, era todo dia fazendo alguma coisa, e a gente tinha um tempo de 50 minutos para fazer uma composição. E ainda a gente tinha que fazer jingle também, jingle para as marcas, né? E nossa, a mente explode, é um brainstorm, assim, gigantesco. E aí eu tô voltando a compor e eu acho que é muito legal isso, né? Porque tudo isso que eu tô passando, acho que vem de combustível, né? Vem como um combustível pra eu expressar na arte. É isso que eu vou fazer. Me diz então uma música que te represente. Gente, vou falar Olhos Coloridos, da Sandra de Sá, que eu cantei no festival. E assim, foi a melhor apresentação, eu acho, minha. Foi uma das Esse é um melhores. clássico pra gente. Eu era criança quando foi lançada essa música. Essa música é maravilhosa e o público veio muito junto comigo nessa. Muito, muito Mas mesmo. uma coisa legal dessa música é porque a negritude está aprendendo a se reconhecer como negro também no Brasil. E essa música é um tipo de um hino também nesse Uhum, movimento nosso. Dá uma palhinha pra gente? claro. Ai, calma aí. Deixa eu beber uma água, que o Deixa café eu botar pra você. resseca. Ui, Oi, deixa eu fazer botar pra besteira. você. Não tem problema não. Faz parte do show. Ui. Obrigada. Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você, povo brasileiro, tem sangue crioulo. Tem cabelo duro, sarará crioulo. Cara, coisa linda, maravilhoso Obrigada. isso. É muito. Eu vou pegar até um verso aqui da música que eu acho muito importante. Não posso mais fugir. Me diz, do que você não pode mais fugir? Não posso mais fugir da minha essência, da minha representatividade. Essa sou eu, Camille Vitória. É isso. E E vou nós tentar mostrar isso pra precisamos todo disso, mundo. exatamente. Nós precisamos Exatamente. disso. Precisamos principalmente reconhecer que nós não devemos mais fugir de nós mesmos, né? Nós mesmos. É, muito aproveitando novamente o que você trouxe, aprender a se conhecer, a se reconhecer e avançar. E para avançar, a gente precisa principalmente de acolhimento. Primeiro de Exatamente. nós mesmos. Nos acolher. Nós reconhecemos que nós precisamos ser acolhidos por nós mesmos em primeiro Uhum. lugar. E buscar ajuda. Porque, como você bem lembrou, saúde mental é uma necessidade, é uma riqueza muito grande. E muitas vezes isso traz até despedidas necessárias, né? Uhum. Você teve que se despedir de pessoas, de lugares, situações que não comportavam mais, que você percebeu que não eram mais saudáveis para você? Teve lugares que eu já percebi que não eram mais saudáveis pra mim, que eu tive que me despedir. E não sinto nenhuma falta. É isso, exatamente. E a terapia nos ajuda muito nisso, né? Quando você parte para essa jornada do autoconhecimento, do autocuidado, do autoamor, da Uhum. autoestima, você começa a perceber que certos lugares, e quando a gente fala em lugares, a gente fala também de relações. Exatamente. Relações com pessoas, com situações que não são saudáveis. Uhum. Então a gente precisa realmente ter esse olhar caridoso Uhum. para nós. Camille, cara, você é uma inspiração.
Obrigada. Acho que não só para as meninas, para as crianças, não só para as meninas e mulheres, mas que para todo mundo, na verdade. É bom que as pessoas entendam que se você chegou na UFRJ, foi por mérito seu. Foi. Você foi pelas cotas? Foi pelas Não cotas tem o também. menor problema, isso não tira nada o seu mérito naquela conquista, porque a prova é a mesma. E isso é uma Aham, medida de reparação. Então é importante que isso seja reconhecido. Então o sim. mérito é seu. Parabéns por entrar, parabéns por concluir, se formar, parabéns pela sua jornada no programa e que sua carreira artística, que a sua carreira profissional, que a sua vida sejam sempre de muita luz, de muito mais luz, na verdade, porque para a gente é importante ter estrelas como você, principalmente com a Obrigada. motivação. E outra coisa, tenho certeza que os seus cuidados em terapia ocupacional vão trazer muita luz para muita gente também. Ai, que bom. Eu tenho aprendido a escutar as pessoas, né? Até dar esse espaço de escuta, de ser um bom ouvido. Acho que para você ser um terapeuta ocupacional, você precisa ter um bom ouvido. Precisa ser a É, escuta da outra pessoa, que é o que a gente precisa, né? Que todo mundo precisa ter, ser ouvido. Pois é uma coisa legal, até que o Násio, que é um grande psicanalista, ele fala que entre ouvir e escutar, nosso trabalho é voltado mais para escutar. Uhum. Porque a gente vai além do ouvir. Não estou te corrigindo, não. Ah, sim, Não estou te sim. corrigindo, não. Mas é uma coisa que a gente trabalha muito até nas aulas também, na Uhum. formação, no clube de leitura e tudo mais. A escuta psicanalítica, ela é uma escuta social, cultural, clínica, geracional, ela é sexual, ela é de gênero e não tem barreiras, não pode ter filtros. Então, procurem ajuda, sigam aqui o caminho como o da Camille, o meu também, tudo mais. E importante, até porque a gente está agora prestes a entrar no Novembro Negro, né? E é muito importante para o nosso país ter esse olhar cuidadoso. Uhum. E em nome do Instituto ISP, quero te agradecer Ai, imensamente. obrigada. Você é a pessoa de muita Ai, luz. eu que agradeço, gente. Estou muito feliz. Que conversa linda. Fiquei muito É. feliz pelo convite. Foi tudo. De repente você marca para voltar, né? É, eu quero, eu vou Depois você querer. ganhar o seu Grammy. Oi? Depois você ganhar o seu Ai, Grammy. gente, meu sonho. Quem sabe daqui uns 5, 6 anos. Não, Muito porque ano tempo, que né? vem, não. Vambora lá. Uns Obrigado, 3. Camille. Obrigado mesmo. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada mesmo. Foi Instituto incrível. ISP, muito obrigado por essa oportunidade, por esse convite para estar aqui, para poder estrear esse podcast. Esse comprometimento sério com a formação clínica séria em psicanálise, com estudo, com práticas clínicas, com inovação, inclusive. E para mim é uma honra muito grande receber esse convite, estar com vocês, com esse projeto e outros mais também. Professor Giliard, beijo no coração.